Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro nesta terça-feira, dia 30 de agosto. Um dia em que se despede Mikhail Gorbachev, 91 anos, morreu hoje, o último líder da União Soviética. Foi ele que preparou a União Soviética para o desmonte, para o fim do comunismo, acabou com a Guerra Fria, as ameaças de guerra atômica entre os dois polos, Rússia e Estados Unidos. Mikhail Gorbachev, Prêmio Nobel da Paz, merecido pela grande coragem de ter, enfim, acabado com algo que ceifou milhões de vidas, tentando implantar o regime comunista que não deu certo, como não dá certo em lugar nenhum. A menos que se misture com capitalismo, como na China, né? Eu não sei a que preço de sofrimento do povo. Mas hoje é o dia de uma das maiores heroínas do Brasil e do mundo. Heroína de dois mundos. Ana Maria de Jesus Ribeiro nasceu em 30 de agosto de 1821, em Laguna. Heroína de dois mundos, porque o Giuseppe Garibaldi se apaixonou por ela quando estava lá auxiliando os revolucionários farroupilhas, deu no litoral de Santa Catarina, na sua fuga, casou-se com Ana Maria, né, que virou Anita, porque Anita é o diminutivo de Ana, em italiano. E com ela participou ainda da revolta, né, da República Juliana em Santa Catarina, depois a República Rio-Grandense, depois lutou pelos uruguaios e, por fim, na Itália, participou da luta da reunificação italiana. Gente, uma brasileira que tem nome nas ruas de dezenas de cidades italianas e mais. Um belíssimo monumento no Gianicolo. É a segunda mais alta colina de Roma, mas não está entre as 7 porque ela não fica dentro das muralhas originais de Roma. Ela está fora i muri. Lá no Gianicolo, a gente sobe, é um lugar maravilhoso. E a gente sente um orgulho enorme quando vê aquele monumento. Gente, ela participou de batalhas, morreu com 28, 29 anos e teve 4 filhos com Giuseppe Garibaldi. E olha, a história dela, para quem gosta de ler, está aqui, ó, do meu colega Paulo Marcum. Prefácio de Fernando Henrique Cardoso. Vale a pena, uma belíssima biografia. Bom, não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o seu gostei ou não gostei. Bom, primeiro assunto de hoje, gente, a gente está entrando na Semana da Pátria. Né? Dia 1º começa a Semana da Pátria, é quando o meu avô me ensinou que a gente põe a bandeira na porta da casa, né? Na frente da casa, meu avô sempre fazia isso, deixava do dia 1º ao dia 7. No fim do dia, retirava a bandeira. E um sujeito lá no UOL, um colunista do UOL, um certo Fux, nada a ver com o presidente, com o ex-presidente do Supremo, que é Fux com X, esse é com KS, Julien Fux. Ele disse que está precisando de um terrorista que no dia 7 de setembro destrua o coração de Pedro I, que está exposto no Itamaraty, fica uns dias no Brasil. E ele disse que porque essa é uma independência que não teve heróis, não teve nenhum ato heróico. Meu Deus, que desrespeito aos baianos, aos soldados pernambucanos, os do Rio de Janeiro, que lutaram 1 ano e 4 meses na Guerra da Independência, lá na Bahia. Talvez fossem mais de 12 mil. Maria Quitéria,
que diz respeito a Maria Quitéria, que diz respeito ao 2 de julho, a grande festa baiana, que diz respeito aos mortos na Batalha de Pirajá, 150 mortos, que diz respeito àqueles que começaram a Guerra da Independência muito antes de Pedro I, começaram em fevereiro de 1822 e só terminou em 2 de julho de 1823, que diz respeito. Mas está lá no artigo 220 da Constituição, liberdade de expressão. E a liberdade de expressão. Tem gente aí querendo que Alexandre de Moraes prenda também e tal. Eu continuo dizendo que é liberdade de expressão. Para quem quer que seja que use a liberdade de expressão vedada à censura. Agora, no momento em que ele conseguiu um terrorista, aí a ameaça já começa a demonstrar que não é fanfarronice, nem figura de linguagem. Não. Colunista do UOL. Bom, gente, já que falamos nisso, que falamos em Alexandre de Moraes, eu queria considerar uma coisa com vocês. Vocês têm visto toda hora, né? Começou que viram lá atrás, Polícia Federal entrando às 11 da noite na residência, a despeito do que está no artigo 5º da Constituição. Inventaram, não foi a Polícia Federal que inventou, né? Um tal de flagrante continuado, gente, e entraram na casa dele, do deputado Daniel Silveira. Isso é notícia no exterior. Polícia Federal entra e prende deputado. Polícia Federal está subordinada administrativamente a quem? Ao presidente da República, ao governo federal no Ministério da Justiça. Polícia Federal entra na casa do presidente do PTB, Roberto Jefferson, e leva Roberto Jefferson. Não? Polícia Federal vai à casa de jornalista de Wellington Macedo, de Alain dos Santos, e prende jornalista. Polícia Federal vai fazer busca e apreensão na casa de 8 empresários conhecidos do país. Polícia Federal vai à casa e consultório de 2 cientistas e leva os instrumentos da pesquisa, os meios da pesquisa, computadores e celulares. Isso vai para o exterior. Vai para a Europa, chega na Europa, que já teve a Gestapo, a Stasi na Alemanha comunista, a PIDE lá em Portugal do Salazar, né? Polícia do Franco, a polícia do Mussolini, a polícia do Hitler, e eles pensam que é a polícia do presidente do Brasil. Né? Aí nós, brasileiros, principalmente os da minha geração, lembram do DOPS. A Polícia Federal é o DOPS. O DOPS foi criado em 1924. Foi muito usado pela ditadura Vargas, os 15 anos de ditadura Vargas, né? E os 19 anos de generais presidentes. Depois, lá em meados de 1980, foi acabando, encerrando os DOPS estaduais e muita coisa foi transferida para a Polícia Federal, que administrativamente está subordinada ao ministro da Justiça e ao presidente da República. E aí, lá da Europa, saem manifestações. Opa, não tem liberdade no Brasil. O Brasil tem um déspota, né? Porque a Polícia Federal está entrando na casa de cientista, de empresário, levando presidente de partido político, deputado, jornalista, né? E aí fazem manifestos, né, contra o governo brasileiro, que não dá liberdade. E aí aqueles mesmos aqui no Brasil que se omitem ou que aplaudem as prisões, as buscas e apreensões, as atitudes policialescas e totalitárias, aplaudem quando vem de lá, não corrigem. Ah, é isso mesmo, é o governo brasileiro que está perseguindo o jornalista. Que caras de pau. E que trágico. Seria irônico, mas é trágico. É uma tragédia. Agora mesmo, tem um jornalista, saiu o registro dele, o Wellington Macedo, que eu mencionei há pouco,
candidato a deputado federal pelo PTB, São Paulo. Mas ele foi obrigado a sair de São Paulo porque ele tem tornozeleira desde 3 de setembro do ano passado. Crime de opinião. Liberdade de expressão, que eu acabei de defender para esse tal de Fux aí do terrorista. Mas ele não pode sair de Brasília, ele não pode fazer campanha, ele não pode usar rede social, não pode dar entrevista. Mas a Justiça Eleitoral registrou a candidatura dele. A mesma coisa acontece com o Roberto Jefferson, que foi vetado. Enquanto o Supremo não decidir sobre a candidatura dele se é viável, ele não pode entrar no horário eleitoral. E não seria viável, por quê? Porque ele foi condenado no mensalão. Gente, não é comédia, não é comédia. Ele foi o sujeito que denunciou o mensalão, mas ele foi condenado pelo mensalão. Os denunciados estão aí candidatos, inclusive o principal deles, que não foi, a condenação não foi de mensalão, foi maior ainda. Gente, o que fazer? Não? Eu estou passando para vocês aí, para a gente pensar a respeito, né? Veja só, eu recebi aqui no meu WhatsApp hoje a seguinte mensagem. Mensagem do WhatsApp. Suas conversas e chamadas são privadas. Nem mesmo o WhatsApp pode ler ou ouvi-las. A criptografia protege mensagem de texto e voz, chamadas de voz e vídeo, fotos, vídeos, documentos, compartilhamento de localização. Nem o WhatsApp pode. Mas alguém pôde violar um direito constitucional pétreo do artigo 5º, do sigilo dessas comunicações, e saber o que os empresários, os 8 empresários, diziam uns para os outros, como se estivessem conversando numa mesa de botequim. Eles, como não tem mais a mesa de botequim, né? O Humberto Eco se referiu a isso, agora é na rede social. Mas entre eles, fechado. O WhatsApp diz que ninguém pode ler. Mas alguém leu e divulgou. Aí tem outro, lá no artigo 5º, se não me engano, que a prova obtida de modo ilícito não pode ser considerada prova. Mas isso já não prova nada também, né? Porque a prova que eles dizem não é prova de nada. Não prova nenhuma conspiração, tentativa de derrubada de alguma coisa. Só para a gente ir considerando essas coisas. Bom, vamos adiante rapidinho, porque o tempo vai avançando, né? Sim, outra questão, um amigo meu me perguntou, escuta, o celular é meu. Eu vou entrar numa sessão eleitoral e o mesário vai me pedir o celular. Eu vou exigir recibo dele com as características do meu celular. Porque se o meu celular for violado na minha ausência, eu preciso saber. Né? Agora, outra questão, né? Eu vi o Augusto Nunes dizer, eu vou entrar com o celular e ninguém me tira. Agora eu pergunto, vai a Justiça Eleitoral e o mesário impedir que a pessoa vote porque não permite que se tire o celular dela? Celular que pertence a ela. Ele será impedido do direito do voto, que também é uma obrigação de votar? Meu Deus. É a grande questão que é preciso responder. Se o cidadão livre, destituído de culpa, cidadão livre, eleitor, né, que for votar, a lei eleitoral prevê tanto levantamento de restrição para dar liberdade ao eleitor votar e agora estão impondo restrições. É muito estranho. Por fim, o registro. Contas do governo superavitária em julho em 19,3 bilhões. No ano, até agora, em 7 meses, superávit de 73 bilhões e 100 milhões.
Isso é calculado que a receita é maior que a despesa, tirando os juros da dívida. A arrecadação até julho, a arrecadação de julho foi recordista de 206 bilhões. Menos impostos, mais se paga imposto. Mais imposto, mais sonegação. Isso é uma lei natural. De Brasília, Alexandre Garcia.